Tempo comum, nona semana, sexta-feira, tema 77, o anjo da guarda. Pontos a meditar: 1. Presença contínua do anjo da guarda. 2. Devoção, ajuda na vida ordinária e no apostolado. 3. Recorrer à sua ajuda na vida interior. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Além da criação do mundo visível e do homem, Deus quis também difundir a sua bondade, chamando à existência os anjos, criaturas de uma perfeição altíssima. Espíritos puros, sem composição de matéria ou corpo, os anjos são os seres mais perfeitos da criação. Por um lado, a sua inteligência atua com uma simplicidade e agudeza que estão acima do alcance do homem, e a sua vontade é mais perfeita que a humana. Por outro lado, são criaturas que, tendo já sido elevadas à visão beatífica, veem Deus face a face. Esta maior excelência, por natureza e por graça, constitui os anjos como ministros ordinários de Deus e dá-lhes capacidade para influírem sobre os homens e sobre os seres inferiores. O nome que a Sagrada Escritura lhes atribui indica que o que mais conta na revelação acerca deles é a verdade sobre as suas tarefas com relação aos homens. Anjo quer dizer mensageiro. Além de intervir em acontecimentos singulares da história, os anjos atuam constantemente na vida pessoal dos homens, pois a providência divina deu aos anjos a missão de guardarem o gênero humano e socorrerem cada homem. São mais uma prova da bondade divina para conosco, e por isso nos socorrem, animam, confortam e nos chamam ao bem, à confiança e à serenidade. O Antigo Testamento contém um livro inteiro dedicado a relatar a ajuda de um arcanjo, São Rafael, a família de Tobias. Sem dar a conhecer a sua condição, o arcanjo acompanha o jovem Tobias numa viagem longa e difícil. Presta-lhe serviços e dá-lhe conselhos inestimáveis. Ao termo da viagem, ele mesmo se apresenta: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresentam as orações dos justos e tem acesso à majestade do santo. O Senhor conhecia passo a passo a conduta honrada daquela família. Quando tu oravas, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Quando enterravas os mortos, eu também te assistia. Quando com diligência os sepultavas, eu estava contigo. A nossa vida também é um caminho longo e difícil, e no final dele, quando com a ajuda da graça estivermos na casa do nosso Pai Deus, o nosso anjo da guarda também poderá dizer-nos: Eu estava contigo, pois os anjos da guarda têm por missão ajudar cada homem a alcançar o fim sobrenatural que é chamado por Deus. Eu mandarei um anjo adiante de ti, disse o Senhor a Moisés, para que defenda no caminho e te faça chegar ao lugar que te destinei. Agradeçamos a Deus que tenha querido confiar-nos a estes príncipes do céu tão inteligentes e eficazes na sua ação, e manifestemos frequentemente a estima que temos por eles. Os Atos dos Apóstolos narram alguns episódios que nos mostram a solicitude com que os anjos acompanham os homens. É a intervenção de um anjo na libertação dos apóstolos da prisão, sobretudo na de Pedro, ameaçado de morte por Herodes, ou a de outro na conversão de Cornélio e da sua família, ou a de outro ainda, que leva o diácono Filipe até o ministro da rainha Candace, no caminho de Jerusalém a Gaza.
O Papa João Paulo II cita estes episódios a título de exemplo na sua catequese sobre os anjos e comenta: compreende-se assim como se pôde formar na consciência da Igreja a persuasão sobre o ministério confiado aos anjos em favor dos homens. Por isso a Igreja confessa sua fé nos anjos da guarda, venerando-os na liturgia através de uma festa especial e recomendando o recurso à sua proteção mediante uma oração frequente, como na invocação ao Santo Anjo. Esta oração parece entesourar as belas palavras de São Basílio: todo fiel tem junto de si um anjo como tutor e pastor, para levá-lo à vida. A oração ao Santo Anjo, que tantos cristãos aprenderam dos lábios de seus pais, diz assim, com uma ou outra variante: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. É uma oração breve, que é de muita ajuda na meninice e que continua a fazer-nos bem quando já se passou uma boa parte da nossa vida e nem por isso deixamos de ter a mesma necessidade de proteção e amparo. Se fizermos o propósito de invocar mais o anjo da guarda durante o dia de hoje, não deixaremos de notar a sua presença e de receber muitas graças e ajudas por seu intermédio. Além do seu auxílio espiritual, poderemos contar com a sua colaboração e o seu apoio nas pequenas necessidades da vida cotidiana. Encontrar alguma coisa que não nos lembramos de onde a pusemos, chegar a tempo a uma entrevista marcada para uma hora de muito trânsito, conseguir que uma pessoa importante nos receba, etc., etc. Em tudo aquilo que se ordena para a glória de Deus, e todas as coisas retas podem ser ordenadas e dirigidas para a glória de Deus, contamos com a ajuda do nosso anjo da guarda e podemos também relacionar-nos com os anjos da guarda dos nossos amigos, particularmente na tarefa de aproximá-los de Deus ou de evitar que se afastem dele. A piedade cristã tem considerado desde os tempos muito antigos que há anjos adorando continuamente Jesus sacramentado nos lugares em que está reservada a Santíssima Eucaristia. Apoiando-se na piedade popular, a arte cristã tem representado muitas vezes os anjos reunidos em torno dos ostensórios, com o rosto coberto pelas asas, porque se consideram indignos de estar na presença do Senhor. Tão grande é a sua majestade. Devemos pedir-lhes que nos ensinem a tratar Jesus, realmente presente no sacrário, com a maior reverência e amor que possamos. (3) Apesar da perfeição da natureza espiritual, os anjos não têm o poder e a sabedoria de Deus. Não podem, por exemplo, ler o interior das consciências. Por isso é necessário que lhes demos a conhecer o que precisamos deles em cada ocasião. Não são necessárias palavras, mas é necessário que nos dirijamos a eles com a mente, pois a sua inteligência está capacitada para conhecer o que imaginamos e pensamos explicitamente. Daí a razão porque se recomenda que fomentemos uma profunda amizade com o anjo da guarda. O relacionamento com o anjo da guarda é menos palpável do que aquele que se tem com um amigo da terra, mas a sua eficácia é muito maior. Os seus conselhos vêm de Deus e calam mais fundo que a voz humana. Sua capacidade de ouvir-nos e compreender-nos é muitíssimo maior que a do melhor amigo, não só porque sua permanência ao nosso lado é contínua, mas porque penetra muito mais profundamente naquilo de que precisamos ou que exprimimos. É muito valiosa a assistência que o anjo da guarda nos pode prestar na vida interior, pois facilita a nossa piedade, orienta-nos na oração mental e nas orações vocais, e move-nos particularmente a procurar a presença de Deus por meio de atos frequentes. Se o invocarmos, ele porá no trilho certo a nossa imaginação, sempre que esta nos dificulte o trabalho ou a oração. Sugerindo-nos-á, de algum modo, propósitos para melhorarmos, ou uma maneira simples e prática de concretizarmos algum bom desejo que se revelava inoperante. Teremos sempre o recurso de pedir-lhe que se dirija em nosso nome a Deus, dizendo-lhe o que nós, na nossa inépcia,
não sabemos expressar na nossa oração pessoal. À hora de abrirmos a alma ao diretor espiritual, podemos pedir-lhe que nos sugira as palavras adequadas para vivermos plenamente a simplicidade e a sinceridade, depois de fazermos, junto com ele, o exame de consciência. E seremos mais serenos se nos lembrarmos dele nas nossas fraquezas. A missão do anjo da guarda começa na terra, mas terá o seu pleno cumprimento no céu, porque a sua amizade está chamada a perpetuar-se pelos séculos sem fim. É uma missão tão íntima e pessoal que os vínculos de amizade sobrenatural que criou na terra permanecerão no céu. Ele será o nosso grande aliado no momento em que prestarmos contas a Deus da nossa vida. Será ele quem, no teu juízo particular, recordará as delicadezas que tiveres tido com o nosso Senhor ao longo da tua vida. Mas ainda, quando te sentires perdido pelas terríveis acusações do inimigo, o teu anjo apresentará aqueles impulsos íntimos, talvez esquecidos por ti mesmo, aquelas manifestações de amor que tenhas dedicado a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Por isso, não esqueças nunca o teu anjo da guarda, e esse príncipe do céu não te abandonará agora, nem no momento decisivo. Será o nosso melhor amigo aqui na terra e mais adiante, na eternidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.